Temos, como é habitual, a análise semanal feita por Begonha Inigas, Olivia Bonamici e uma conversa conduzida por Sérgio Costa. Bom dia a todos. Muito bom dia. Bom dia, bem-vindos. Eu não estou a ouvir o Olivier. Pois não, mas vais ouvir agora. Ainda não. E ainda não. Mas podes ir Eu começando. até estava a pensar que era algum Agora problema, dificuldades em chegar ao estúdio por causa desta manhã muito difícil em Lisboa, com problemas no metro e também com este fenómeno Taylor Swift. Sentiram uma manhã muito difícil em Lisboa, não é? Difícil e caríssimo o Volt que eu apanhei para vir à Renascença, porque duplicou-se o preço. Eu paguei 2 vezes mais do que pago habitualmente. É incrível, porque normalmente as horas que eu costumo vir à Renascença não são horas ponta, digamos, e não é caro. E cheguei cá e os colegas já me comentaram que a todos lhes aconteceu a mesma coisa. A mim aconteceu-me. Pois, Olivia, como é que tu observas rapidamente este fenómeno? Rapidamente é um fenómeno que sinceramente, eu gosto de entender e às vezes não entendo, como qualquer um. E a primeira vez, talvez, das grandes estrelas de música ultimamente, que eu tenho dificuldades em entender. Não significa desgosto ou gosto, mas por dar o exemplo, há grupos que eu não gosto nada. O exemplo do Rolling Stones, por exemplo. Não gostas? Não nada, gostas? mas terrível para mim, terrível. E a alergia é brutal. Mas deixa-me só entender, isto também não importa. A questão aqui o que importa é que eu entendo. Certo. Eu entendo perfeitamente. Eu não fenómeno. gosto nada, mas eu entendo perfeitamente. No caso de Taylor Swift, admito que estou perante um ponto de interrogação, tenho imensas dificuldades em analisar isto. É um fenómeno. Exato. É uma estrela como já aconteceu tantíssimas vezes. Sim, não é? acho que desde Michael Jackson que não havia assim um Exatamente, fenómeno por desses, exemplo, não é? a Madonna. Eu lembro-me, mas Jackson e o Madonna eu primeiro entendo. concerto da Madonna em Vigo, há muitos anos, foi incrível. Ou, por exemplo, de Bruce, em Santiago de Compostela, não podia, no ano 93, imaginem. Aquilo foi uma revolução. É dizer, é a estrela do momento. Como é que dizem em espanhol Taylor Swift? Como é que dizem? Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor. Em francês, Taylor Swift. Mas se calhar pode haver alguém que em Espanha diga Taylor Swift. E com esta imagem do fenómeno do momento em Lisboa, Taylor Swift, vamos avançar para a análise dos temas que dominaram a semana. O Visto Fora é uma parceria Renascença e Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Juntam-se um português, um espanhol, uma francesa, uma italiana e um húngaro. Parece o início de uma anedota, mas não é. Falamos do encontro das direitas, da direita populista em Madrid, a que se juntou ainda um argentino, no caso Javier Milei. Deste encontro sobressai a ambição de liderança. André Ventura, por exemplo, disse mesmo acreditar que Santiago Abascal vai liderar o governo de Espanha, que Marine Le Pen será presidente em França e que ele próprio vai governar Portugal. Sai também a ideia de reforma da União Europeia. Olivier, o que é que está a acontecer? A direita mais populista está, de facto, com grande ambição, está a ganhar cada vez mais força. O que é que tu extrais deste encontro das direitas em Madrid? Que a direita radical está a ganhar terreno e que vai ganhar terreno e que eles são otimistas, eu acho que eles têm razões para ser otimistas, porque sim, Marine Le Pen tem tudo para ser a nova presidente da França. Bom, no caso de Abascal e de André Ventura ainda há caminho para chegar no governo, mas nunca se sabe, mas o caminho está lá, estão lançados estes partidos. O que é que eu anotei muito é que esta família política, que está dividida em dois no Parlamento Europeu, eu acho que vai acontecer muitas coisas depois das eleições. Ou seja, já vimos, após esta declaração escandalosa do membro da AfD, do Partido da Alemanha, que diz que os SS não são por ter vestido uma farda da SS não é propriamente um criminoso. Bom, e foram excluídos. Este partido foi excluído do grupo parlamentar, de um dos grupos parlamentares da extrema-direita. E eu acho que vai haver uma nova paisagem da direita radical. Porque a partir da direita radical tem um discurso, sim, um pouco mais moderado, por assim dizer. É o caso da Meloni e, por exemplo, da Le Pen. E há uma extrema-direita um pouco mais dura. Radical. Sim, muito mais dura. E que, neste caso, vamos ver como é que eles conseguem. Eu acho que vai haver muitas mudanças interessantes dentro da extrema-direita. Então não acreditas nessa vontade expressa de Meloni que quer ver uma união das direitas ou haverá divisão? Eu acredito por uma razão
que é Meloni, ela representa para mim o que é em Espanha é Ayuso, que é pessoas que se radicalizam. A direita tradicional, para mim, se radicaliza. Para mim, um exemplo máximo é Ayuso em Espanha. E em França também o presidente dos republicanos, Éric Ciotti, que é a direita tradicional se radicaliza. E a direita radical faz o caminho inverso. Modera-se? Sim, de uma forma global, global. A direita radical é um pouco menos radical e a direita tradicional é mais radical. Eu acho que Meloni percebeu isso. Begonha, com tudo isto, acreditas que de facto haverá uma espécie de união alargada à direita com capacidade de alterar muito na política europeia, por exemplo, capacidade de restringir a imigração, maior controle de fronteiras? Aliás, consideram que tudo isso deve ser reforçado. Acreditas nesse caminho de união das direitas? Olha, eu gostava de explicar cá, porque por iso nós temos un valor acrescentado, Olivier e eu, neste visto de fora, o que aconteceu en Madrid. Eu sou española, é o meu país, e explicar, porque para iso están o resto dos analistas que sempre dicen a mesma coisa, non é? Todos quase dicen o mesmo. Nos acrescentamos valor. E entón, que aconteceu en Madrid? Aconteceu que o Javier Milei foi de viaxen, visita oficial, non viaxen privada, non. Viaxen oficial como presidente da Argentina a España. E foi esse encontro. E que aconteceu? Que non quis ele propio, foi ele, se reunir con a máxima figura do Estado. Non estamos a falar do primeiro ministro español, que pronto pode non gostar dele políticamente. Non. Co rei de España. Non se quis reunir con ministros, con o rei, con o primeiro ministro. E entón, ele vai con tratamento, porque eu podería perceber perfeitamente que ele fose como viaxe en privada para participar neste maxi evento que estaban a falar da Vox na Praza de Touros de Vista Alegre con miles de persoas, como se explicaran. Mas, non, foi unha viaxen oficial na que só se reuniu. Foi a un evento organizado por un xornal, diario La Razón, e a este maxi evento da Vox e de todos os partidos da extrema direita europea. E entón, isto que significa? Que estamos nun mundo surreal, como diría Olivier. Tudo ao contrario. E esta polémica é moito perigosa, porque a España tirou da Argentina a súa embaixadora. Estás a falar já da troca de acusações entre, claro, isto é importantíssimo falar governo disto. de Espanha, só para contextualizar, portanto, as relações entre Espanha e Argentina atingiram de facto um ponto de grande polémica, porque Javier Milei lançou acusações contra o primeiro-ministro Pedro Sánchez e a mulher, mas também houve um ministro dos transportes espanhol que acusou Milei de, enfim, de ser um drogado. Não foi bem esta expressão, mas claro. Exatamente, muito bem explicado. Temos de explicar em contexto que é o que aconteceu. Há un mes aproximadamente, primeiro, Pedro Sánchez non foi a tomada de pose de Milei en Argentina. Entón, iso xa foi un problema. Número 2, o ministro de Transportes español, que é moito polémico, moito mesmo, ele tamén funciona nas redes sociais como moitos da extrema direita, non é? Ele faz todo e é socialista nas redes sociais. E entón, acusou a Milei de drogadito. E entón, o Milei chegou a España, entón non quis ver a ninguén do goberno. Iso, pronto, pode estar xateado, mas non querer ver ao rei. E, sobre todo, que diga, está ben, vou de viaxe en privado. Isso polariza as posições, não é? Polariza muitísimo. E nós temos, é o que explicamos cá, é dizer, está todo polarizado. E é unha pena, porque eu, como galega, as relações entre Argentina e España son fundamentais. Claro. A embaixada da Argentina é fundamental para España. É dizer, o diplomata que vai a Argentina é moito importante para España, porque há moitos intereses económicos e miles de galegos e descendientes de galegos que son os que sustentaram e sustentan ainda a Argentina. Deixa-me ouvir o Olivier sobre este ponto polémico das relações entre Espanha e Argentina. Não estamos a chegar a um ponto de alguma infantilização do discurso político? Sim, Javier Milei funciona como Donald Trump, ou seja, igual. Vou te acusar. Bom, atingimos a vergonha das vergonhas, ou seja, aqui, além de ele estar em Madrid, não, quer dizer, isto é inacreditável. E vou dizer uma coisa, eu li com bastante emoção um texto de Alberto Fernandes, que é o antigo presidente da Argentina, no El País, ontem. E ele falava do que o Begonha estava a dizer, de dois países que têm uma ligação muito forte. Claro. Irmãos. E ele vai dizer uma coisa extraordinária que eu apontei aqui.
ele vai dizer esta festa de admiradores de Franco, do ditador Franco, lá uma referência ao partido Vox, esta festa de admiradores de Franco só é possível porque a democracia existe em Espanha. Não, mas ele tem toda a razão. Sim. É verdade. Que é as grandes democracias, não é, permitem, apesar de tudo, que a senhora Javier Milei, que insultou a Espanha toda, que ele possa falar mesmo assim. E estes homens, Donald Trump, Javier Milei e a lista é longa, quando denunciam este sistema, eles se esquecem de um ponto essencial, que eles ainda conseguem falar. Que nós damos esta liberdade, apesar das barbaridades todas que eles dizem. Exatamente. E ele insulta a democracia espanhola. Ele que insultou a democracia espanhola. E ele foi eleito democraticamente, porque assim ele foi eleito. Então, troque de acusações não pode tirar todo o relacionamento excelente entre a Argentina e a Espanha. Então, mas às para agora vezes, é irremediável, parece não é? Portanto... coisa... Eu acho que pode ser totalmente remediável e que se vai solucionar, porque há muitos máis interesses pela parte positiva e, sobretudo, económicos, além de fraternos. Sempre aquela frase em inglês, money talks higher. Sí, não é? exatamente. Além de fraternos, e isto vai se solucionar, non é? Mas é pena, parecen crianzas realmente, e todo serve, mas moito ben o que explicaba Olivier, é dizer, todo isto permite, existe democracia, non é? Exato. Mas é moito triste, e a verdade é que a imaxen que se deu en Madrid, en Vista Alegre, neste palco onde falaran todos os líderes populistas, é moito triste, mas demostra o que está a acontecer em vésperas também das eleições europeias. E falávamos no outro dia da violência verbal, cada vez mais na Europa, e isto acontece, mais um exemplo disto, não é? Porque, de facto, bem, o teu ministro espanhol não podia ter dito o que ele disse sobre o presidente da Argentina. Sim, apesar de ter mas ele pediu desculpa, ele retratou-se. Sim, mas não se pode fazer um ministro... Mas fica claro que há, e essa violência verbal é também mais um exemplo de que a situação política está cada vez mais polarizada, com dois campos muito distintos e cada vez, eventualmente, mais radicalizados. Avançando nos temas, esta semana fica também marcada pelo reconhecimento de 3 países europeus do Estado da Palestina: Espanha, Irlanda e Noruega. Olivier, faz sentido estes países de forma isolada, são países europeus, no caso 2 da União Europeia, Espanha e Irlanda, assumirem esta posição de forma isolada? Faz sentido ter não, mas não estão isolados. Quem está isolado é um país, por exemplo, na sua posição, é a França. Portanto, eu não estou a ver onde é que a Espanha, a Noruega estão isolados, porque... Isolado no ponto de vista de não haver uma declaração comum da União Europeia, por exemplo. Sim, neste caso talvez, mas dizer que a posição destes 3 países europeus é seguida por muitos países do mundo. Não é? Portanto, não são 3 países dentro da União Europeia que têm apenas esta posição. Não. É uma posição, diria, muito simbólica. Pois é isso. E falava há pouco da radicalização da direita. E a senhora Ayuso, em Espanha, disse uma coisa inacreditável. Ela disse, mas afinal é uma espécie de prenda ao Hamas, diz ela, porque tu matas e vou-te dar um país. Mas a senhora Ayuso não entendeu uma coisa, é que para... E por isso que a posição da Espanha, para mim, é notável, da Espanha e não só, que tem que ser o que Israel, absolutamente, com o massacre desta organização terrorista que é o Hamas, não mais vezes. Acontece mais vezes. E para que isto não aconteça mais vezes, uma das soluções é, de facto, a criação de um Estado e todas as pessoas do Sim, mas o simples facto de reconhecer não adianta Estados. Muito, não é? Como? O simples facto de um país reconhecer um Estado... Não, mas é algo simbólico. É apenas simbólico. É algo de simbólico também. É dizer a Israel, porque lá está, hoje em dia a nuance ela não existe. Ou tu parece que ou és pró-Hamas, ou és pró... Não, mas espera aí, não é nada disto. Há pessoas que são radicais, infelizmente, não é? Mas não é nada disto. Tu podes perfeitamente considerar que o Hamas é uma organização terrorista, mas também, e para a proteção de Israel também, haver um Estado palestiniano. Qual é a tua opinião, Begonha? Faz sentido Espanha, o teu país, reconhecer o Estado da Palestina? Em política nada acontece por acaso. Nada. É uma coisa que eu aprendi, e aprendi clarissimamente. E então, por que isto? Porque neste timing, eu acho que não estão isolados, não. Então, e parece-me, quase todos concordamos desde há anos,
que a Palestina tem de ter um Estado em condições, Certo. um território em condições, que foi injustamente tratado, mas a Palestina também tem Hamas, que também um problema impressionante, porque Hamas tenta sempre, com o terrorismo, Sabemos o que será um Estado da Palestina tudo. dominado pelo Hamas, não é? Exatamente. Então, é um problema muito grave e, ao mesmo tempo, de muita difícil solução a nível Então, diplomático. deixa-me fazer esta Mas pergunta, espera. Sim. Eu queria dizer só que a Espanha, eu penso que o Pedro Sánchez utilizou, e é para mim muito triste dizer isto, um timing que a ele politicamente lhe interessa. Porque estávamos a falar de tudo isto há um momentinho, do de Milei e tal. Para o Pedro Sánchez é um momento muito difícil por causa das causas que ten abertas a súa muller, judiciais, que xa falamos cá, non é? Exato. Que pelo momento non foi acusada de nada, non é? Mas está a ser investigada por tráfico de influencias Então, do teu ponto de vista, foi para determinadas. desviar atenções? É isso? Sí, é o que se está a explicar en España. Estáse a utilizar bastante isto para desviar esas atenções deste caso. Então, é triste que xusto se produza este timing, ou este anuncio neste momento complicado tamén para o propio Pedro Sánchez. E então, Muito rapidamente, eu só queria vos perguntar se não faria sentido, primeiro, combater o Hamas, sendo que é reconhecido como uma organização terrorista, e depois fazer esses esforços para garantir um Estado da Palestina independente. Peço uma resposta rápida. Sí, evidentemente, que é assim. É dizer, é que é muito difícil, porque todos concordamos que está-se a producir uma matança, não é? Há uma Certo. matança brutal. Sobre civis, Mas é verdade. temos o Hamas também a incentivar com as súas actuações. É dizer, Israel está a actuar muito mal, non ten desculpa posible, non é? Ainda que ele foi en primeiro momento atacado, non ten desculpa a facer todo isto. Mas, ao mesmo tempo, Hamas Combater o Hamas também. Olivier, está que o nosso tempo está a avançar. carne na fervura, não não é? Concordo um pouco, a questão do timing, é preciso não esquecer que há países que fizeram que reconheceram o Estado da Palestina antes desta fase. Portanto, mas de forma global, se concordo com nada a acrescentar ao São Begonha. Muito bem, vamos então avançar para os temas que dominaram a atualidade nacional. O Visto Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Estamos em clima de campanha eleitoral para as europeias. Têm-se sucedido os debates entre os principais cabeças de lista dos partidos que em Portugal concorrem ao Parlamento Europeu. Olivier, do teu ponto de vista, têm sido debates esclarecedores? Tem-se falado daquilo que é essencial falar sobre a Europa? Eu diria que, de uma forma geral, sim, são debates interessantes. Vimos a taxa de abstenção baixa nas eleições legislativas, vamos ver nas eleições europeias. Estou a sentir que, de uma forma global, fala-se também da Europa. Uma coisa que acho muito curiosa aqui, que devia ser em todo lado assim, não é? Mas devido que são eleições europeias, não é? Mas aqui é muito bom, fala-se da Europa também. Em outros países é mais uma questão nacional. E aqui não vê-se que há uma preocupação. O Eurobarómetro mostra, o último, que Portugal, de facto, é o país com mais toque europeu, não é? Neste momento. Vê-se também nos debates, eu acho uma qualidade boa. Eu diria com, talvez, 2 pontos, e um ponto, aliás, que me surpreende ainda, que é complicado de analisar, não sei como é que tu, o dia a dia, o teu trabalho, tu fazes, que é, eu reparei que houve 2 sondagens esta semana. Sim. Não, mas até pensei, isto não é possível. A iniciativa liberal num... São muito dispares. Não, mas espera aí. A iniciativa liberal num sondagem dão 6, no outro dão 11,5. E apontei um outro que é extraordinário, que é o Partido Socialista. Numa sondagem tem 22, no outro tem 30. Não, mas eu acho que a sondagem tem 1 ou 2 dias de diferença, Sérgio, se não me engano. Sim. É inacreditável. Mas não está a dizer. Mas de forma global... Mas isso levava-nos a uma discussão sobre as sondagens novamente, que já tivemos aqui. Mas já está, pronto. E depois, outro ponto, rapidamente, que é o Sr. Bugalho, mas vamos falar disto daqui a pouco. Sim, ele já Bugalho.
que é para mim das grandes figuras destas eleições europeias. Muito bem, já iremos então a essa entrevista que concedeu à Renascença e também ao Jornal Público. Sim. Begonha, um olhar sobre os debates. Esperava-se uma espécie de eleições primárias das legislativas em Portugal, em que se falasse muito das questões nacionais, mas isso não está a acontecer. Estamos é positivo. em Portugal, sabem que eu admiro, como admira Oliver, este país, e eu cada vez sinto-me máis portuguesa, claro, continuo a sentir moito española, mas é que realmente, cando alguén me fala mal de Portugal, eu fico de verdade, porque este país ten algo super positivo, non é? Aquí criticamos coisas que non son boas, mas tamén ensalzamos o que é bon, que é o que debemos facer. E vamos ver, este ollar para Europa é algo que ten Portugal e, por exemplo, España non ten. E eu teño de recoñecer. En España ficamos quase sempre pelos temas nacionais. Sí. É dizer, ter esta cuantidade de debates nos canais de noticias. Eu, cando explico isto en España, nos canais de noticias con os candidatos e a falar de Europa, e con bastante preparación por gran parte dos candidatos. Pode haber algún candidato que non esteja tan preparado, en fin, que o vexamos un bocadinho. Mas isso não pior. acontece em Espanha, então, portanto, não se porque debate. en España non está a ver estes debates así, esta cuantidade de debates. Non há estes Já agora em formatos. França, Olivia, também há debates para as europeias, em que se fala de Europa, tal como em Portugal, ou passa um bocadinho ao lado? Não fala-se muito da questão da guerra, não é? Porque lá está, o partido Macron tenta colocar a extrema-direita francesa em posição, não é pro-Putin, mas com alguma ambiguidade, não é? Mas não se fala tanto, portanto, no que diz respeito, por exemplo, eu vi aqui perguntas sobre o Pacto de Asilo e Imigração. É muito bom que se fale destas coisas, não é? E sim, concordo com o Begonha, fala aqui muito mais de temas europeus. Sim, os candidatos estão-se a preparar. Estão bem preparados. Eu acho, exatamente, e eu estou a ver, tanto a Marta Temido como o Sebastião Bugallo, estou a ver fortes, os dois, e pronto, bastante bem preparados. Mas o Olivier quer sublinhar pontos da entrevista que Sebastião Bugallo concedeu à Renascença e também ao Jornal Público, em que ele afirmou que se ouvir um discurso discriminatório ou racista no plenário do Parlamento Europeu, insurge-se ou abandona a sala. O que é que tu tens a reter desta entrevista, Olivier? O que eu tenho a reter é que, primeiro, ele está convicto que o orçamento vai passar, o orçamento português, desta entrevista, e que não vai haver novas eleições. Pronto, é um discurso positivo, não otimista. Mas o que eu anotei é que vê-se claramente que trabalhou muito esta campanha, Sebastião Bugalho, está ultra preparado, e gostava de ver que resultado ele vai ter versus, para mim, que vai ser o homem da surpresa das eleições, que vai ser Coutinho Figueiredo. Coutinho Figueiredo, para mim, cometeu um erro. Coutinho Figueiredo, para mim, cometeu um erro a deixar a presidência do seu partido, e eu acho que ele vai ser a surpresa destas eleições. E a grande questão é que porcentagem ele vai tirar de votos a Sebastião Bugalho, que por seu lado estou curioso para ver as pessoas que vão hesitar entre o Bugalho e o Coutinho Figueiredo para ver que resultado vai ser. Mas o que é que fiquei marcado na entrevista de Sebastião Bugalho é que para mim ele não ficou claro num ponto. Que foi? Qual é a posição que afinal ele tem em relação à direita radical? Porque ele diz ok, eu vou sair. Bom, sim. Mas se houver um discurso racista, sai do plenário. Certo, mas ele diz nesta entrevista à Renascença, a partir, por exemplo, com o Partido Europeu dos Conservadores e Reformistas, há alguns partidos com o qual o diálogo é impossível, mas há outros com quem é possível. Ele diz isto. Então a minha pergunta é com quem? E com quem e porquê? Mas com quem? Porque nestes partidos, eu conheço estes partidos políticos de conservadores e reformistas, alguns deles, não quase todos, pertencem à direita radical. E a minha pergunta é, mas com que partido e com que base de diálogo? Isto ele não esclareceu. Eu gostava tanto que ele não Fica a dica para questionar Sebastião Bugalho. Já agora também a tua análise à entrevista. Se achas, Begonha, que de facto Sebastião Bugalho e a AD podem ser prejudicados também pelo desempenho de Coutinho de Figueiredo. E se também achas, como Olivier, se tens essa dúvida, que Sebastião Bugalho e a AD podem promover uma aproximação aos partidos de direita mais radicais.
teño cá adiante a entrevista e ele diz: embora considere que as direitas europeias são diferentes das nacionais, comprometo-me a traçar linhas vermelhas com partidos radicais que integram o grupo de Identidade e Democracia. Eu acho que ele é bastante claro. Ele ten unha coisa moito positiva. Primeiro, há 2 ou 3 semanas falábamos da súa falta de experiencia. En política agora vai todo rapidísimo. Estamos nun mundo no que cada día parece que é humano. Este rapaz, en 3-4 anos, pasou de comenzar os seus comentarios televisivos en horarios de máxima audiencia, como Paulo Magalhães, depois pasou a SIC, e agora é candidato, cabeza de cartaz, e está super ben preparado, está a falar moito ben e moito claramente. Mas depois, en política, e a nosa audiencia sabe, unha coisa é que se diga antes e depois o que vai acontecer. Porque no Parlamento Europeo ele pode se levantar da sala, sim, mas depois no momento de establecer alianças pós-eleitorais vai depender se a Ursula von der Leyen realmente sai outra vez e é reeleita, ou se teñen de producir unha serie de pactos ou de acordos con partidos, por exemplo, non tan radicais, mas da direita radical, mas tipo, por exemplo, con a Meloni, por exemplo, non é? E aí o Sebastião Bugallo pois vai formar parte de um grupo europeu, não é? Ele diz nesta entrevista, eu não sou tão otimista como tu, ele diz nesta entrevista da Renascença, e passa a citar, há partidos que fazem parte dos conservadores reformistas, como eu digo eu agora, como Vox, com os quais eu, obviamente, não tenho hipótese de diálogo. E ele acrescenta, mas há partidos de conservadores reformistas, ou seja, como Vox, digo eu, para encaixar alguns dos partidos que fazem parte desse grupo, onde acho que o diálogo é possível. E é isso que, para mim, onde ele não ficou claro, que partidos políticos, não é? Demonstrar que ele é porque ele é da direita dita tradicional, não é? Sim, é da direita e então, neste caso, com que partidos ele está preparado e em que base. Isto eu gostava de saber. Mas o que eu tento explicar aquí é que non vai estar en maus do Sebastião Bugallo todo isto, é dizer, o importante é que ele está a dar unha imaxen bastante firme e que ten 28 anos e está a ficar moito ben. Eu penso na fotografía, é verdade que Cotrín de Figueiredo ten unha idade, ten unha experiencia, unha longa experiencia, eu xa o entrevistei varias veces, até cando era presidente de Turismo de Portugal, ten sido executivo de grandes empresas antes de estar en Turismo de Portugal, depois o seu paso pela política, e de ser un home que ten moito, como nos dixemos en España, moita cintura política, non é? O Sebastião Bugallo está a demostrar juventude, ambição, e é unha nova xeração que se calhar precisamos tamén desta nova xeração e nem sempre con as mesmas caras, e moitos dos votantes vão ser também pessoas jovens. A juventude pode ser um trunfo para o candidato que cabeça da lista da AD. Pode ser ou pode não ser. Veremos no dia 9. Muito rapidamente, temos 2 minutos. Eu peço uma resposta sintética de cada um. Ontem foram anunciadas medidas do atual governo para os jovens em Portugal. Uma análise muito rápida e global, Olivier. Global, boas medidas, globalmente, finalmente, medidas que estão a ser tomadas, eu diria, se não apenas. Não sei se há muitos jovens que ganham 5.800 euros por mês que querem sair do país. Se eu for jovem com 6 essa é uma pergunta. Euros, isto impede a saída de jovens de Portugal? Isto não tem dados sobre a saída dos jovens que ganham 5.500 euros, 6.000 euros. Não tem dados sobre isto, mas eu tenho as minhas dúvidas. Mas para mim foi muito positivo. Primeiro um Consello de Ministros no Norte, em Braga, muito bem. E depois um Consello de Ministros focado nos jovens e axudas aos jovens. Muito bem. Semana anterior, TGV, alta velocidade, aeroporto, e esta semana jovens. Está claro que há unha axenda para cumplir e este goberno quer cumplir unha serie de coisas e está a tentar demostrar isto e facer. Así que, pela miña parte, moito ben. Visto de fora, fica essa nota positiva para o governo português. Chegamos ao fim da análise semanal. Vamos testar os conhecimentos dos nossos convidados quanto à cultura, língua portuguesa. Teresa. É o índice de Tugalidade. Oi, onde é que ele está?
Segue. Índice de Tugalidade. E hoje vamos até um bar de praia. E porquê? Porque as temperaturas sobem este fim de semana, Begonha e Olivier, e muita gente vai dar um mergulho à praia. E por isso eu pergunto-vos, agora que já estamos aqui num bar de praia, não sei se estão a sentir, Com uma imperial. por exemplo, com alguém, Os caracóis. com alguém a Olivier. abanar-vos uma folha aqui de lado, não sei. A pergunta de hoje é se vocês conseguem dizer diga-me um, é o chamado diga-me um, das 5 praias mais quentes, com a água mais quente, temperatura mais quente do nosso país. É Algarve, evidentemente. Para da Rocha. Praia da Rocha, por acaso não faz, Mas não pode faz parte, ser- mas Mas pode é uma ser, praia eu muito acho quente. que as praias mais para Por acaso tipo não- as de mais próximo. perto Tem de nomes de Espanha, praia, não? desde Tavira até a fronteira com Espanha. Têm de ser, porque são mais para, fica mais Montegordo, para não? oeste. Sim, Montegordo também é Montegordo, uma por aí, ótima- está ao pé de Espanha e se calhar pode ser, sim. Então eu vou dizer as 5 praias Sim. mais quentes do nosso país. Fica aqui também uma sugestão para este Sim, verão. muito bem, muito bem. Temos a praia do Ancão, em Lolé. Sim, Temos a Algarve, praia da Barreta, em Faro. claro, Praia claro. da Fuseta, em Olhão. Ah, boa. Aham. É tão perto de onde estamos a Exato. dizer. Praia de Cabanas de Tavira. Exatamente. Tavira, Sim, estava, sim. acertei. E a praia de Cacela Velha, Vila Real de Adoro. Santana. Essa praia é a minha favorita. A minha favorita é a minha banheira em Almada. Olha, a minha praia. Índice de Tugalidade. Diz, Begonha. A miña praia, perto de Lisboa, evidentemente, son as praias de Caparica, eso xa sabe, mas no Algarve. As minhas A também. de Então, Casella. e as praias a de do norte Casella, com Pois. as essas están nortadas, un pouco- Begonha? Mas a de Casela Bella e depois ir comer as ostras. Ai, que bom. Ai, Bem, que vamos bom. saber como foi a vossa semana. Negativo desta semana, Begonha. Pois o negativo desta semana, esta semana ten sido unha semana moito intensa para min, onde teño dado no meu traballo para tentar aproximar as relaxoes entre España e Portugal o 300%. E os resultados teñen sido moito óptimos por unha coisa que vou explicar depois. Mas Non temos muito tempo. síntome moito mal. Síntome moito mal por dentro. Por Sí, moito cansada, moito cansada e triste. E non posso dizer máis, mas síntome triste. É un Síntome é que un desabafo non estou a ficar eu ben. Mas pronto, o resultado foi moito bom. Simplesmente isto. Foi o teu desabafo e obrigada Muito por bem. isso, Begonha. O teu negativo desta semana, O Olivier. meu negativo, peço desculpa, Begonha, vai ser muito mais leve, muito mais leve. Não é bem negativo, mas é uma observação, é a complicação em Portugal dos pedidos nos restaurantes. Por exemplo, já reparei que as pessoas, quando é um prato, não é sei lá, vitela, as pessoas querem sempre acrescentar ou tirar uma coisa. Sempre! É para arroz, não, tira salada, o arroz, acrescenta. Ai, meu Deus, uau! E agora descobri uma nova, que esta não conhecia, numa tasca onde vou comer um peixe maravilhoso. Maravilhoso. Tasca, já está e houve a Renascença, tasca do Butch, na Caparica. Tasca do Butch, B-U-T-E-S. Butch. Butch lá. E lá há um cliente que vai fazer um pedido que eu nunca tinha ouvido, que é peixe ou carne, todo o cliente diz carne. E claro que a pergunta é sempre a mesma, não é? Bem passado ou mal passado? E o cliente responde uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que era Ok. entre mal e médio. Ou seja, espera aí. Entre mal e médio. É médio mal. Não, mas espera aí, médio mal. mas espera aí. Uma coisa eu sabia que era super mal, médio, Médio mal. bem. Mas não. Ele diz, não, mas entre mal e médio. Bem, e a cara do senhor que estava a servir. Claro, a traduzir. Está bem, ok. Begonha, o positivo da tua semana. O positivo, primeiro teño de agradecer a toda a equipa do Ministerio de Infraestructuras de Portugal, a toda a equipa e ao ministro, poder ter materializado a reunión de onten. Moito obrigada a cada un de vocés, do presidente da Xunta de Galiza con o ministro de Infraestructuras de Portugal, onde se ratificou, e é o mellor da semana, saben que este é un tema que eu acompaño Sí, desde há sí. moitos Eh, anos. Begonha e Com A Pois. prioridade para o goberno de Portugal da alta velocidade entre Porto Vigo, Vigo o Porto. Fica esa nova data para 2032. Esta reunión non tiver sido posible Muito bem. sin o esforzo do propio ministro que viaxou a Braga
de madrugada e voltou o mesmo día, e de toda a equipa do Ministerio. Uma salva de palmas. Este é quase o meu país. Maravilhoso. Muito bem. O teu positivo da semana, Olivier? O meu positivo da semana tem a ver com um clichê, mas no entanto que eu acho que todos sentimos esta manhã, é que quando eu estava em França, portanto eu vivi 25 anos em França, e quando decidi emigrar para Portugal, disseram-me, tu vais ver, uma coisa que tu vais ver em Portugal que é algo de brutal, que é a luz das cidades, não é? A luz com o sol. E eu pensei, mas por que será diferente? Porque também havia luz, na minha terra também havia sol, não é? E apercebi-me que é completamente diferente. Isto tem a ver com a Europa do Sul, não é? Mesmo a cidade do sul da França é igual, que é esta beleza do sol que muda a nossa moral. E quando esta manhã acordei, pensei, uau, que bonita, uau, que alegria da vida, não é? E a alegria da vida ver crianças a brincar na rua. A alegria de vida, comer uns sardinhos com os amigos, com a família, beber numa imperial, olhar pessoas bonitas na rua. E agora preparem-se, meus amigos, porque vem maravilha. aí o mês em que esta luz brilha ainda mais. Mas a mí é o que me dá ánimo nos días Temos que baixos é sair á rúa e facer o que está a dizer Olivier. Esta luz de Lisboa, desculpen os do norte, Temos que eu de terminar. adoro o norte, mas a luz de Lisboa é única. É única e assim acabamos o Visto de Fora. Sim. Para a semana cá estamos. Um Obrigada a todos. abraço, bom fim de semana. E Tchau, bom tchau. fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau, obrigado.